Hoje quero falar um tema que implica muito a questão da prática religiosa da população brasileira e o tema é Se Deus quiser ou com a graça de Deus. Nesta quarentena, observo muito as falas das pessoas no seu cotidiano, atribuindo muito a esta questão: se Deus quiser, vamos descobrir a vacina contra o Covid-19. Se Deus quiser, eu não vou morrer. E é interessante que esta atribuição, se Deus quiser, também remete a uma outra forma religiosa muito fundamentalista, muito ignorante, que é Deus quis que tudo isso acontecesse. Inclusive, tem pessoas até cogitando que chegamos ao apocalipse, que o fim da humanidade chegou. Esses atributos apegados a uma tradição bíblica, onde se fala da relação do que está escrito na Bíblia, pegando ao pé da letra, como se a letra tivesse pé. Nós sabemos que a maioria dos trechos bíblicos são trechos a serem interpretados. E principalmente as religiões cristãs, que no Brasil 90% da prática da religião é cristã, entre católicos e evangélicos, os católicos quase 70% da população e os 30% dos que praticam o cristianismo evangélico, mas um evangélico altamente fragmentado, viu, gente? Porque você tem algumas igrejas evangélicas que são de essência, que nasce dos 500 anos da divisão de Martim Lutero, que divide a igreja, e só que numa convenção, numa conversa, manteve-se os textos bíblicos. Aí você tem algumas igrejas de fundamento que vêm dessa divisão e que são muito sérias, que, por exemplo, luterana, presbiteriana, algumas outras denominações que vêm que são centenárias. Porém, entre os que não são católicos, há sim uma repartição de cultos, de seitas muito grande. Não dá para dizer que os evangélicos são todos iguais. Nem todos os evangelhos são iguais. Uns são mais fundamentalistas, outros são mais conscientes em termos de leitura e interpretação da Bíblia. Eu já trabalhei muito com luteranos, presbiterianos, e são pessoas bastante esclarecidas e que fazem a relação da fé e a ciência. Tem alguns grupos religiosos cristãos que não têm essa ligação com a ciência e acham que tudo é mando de Deus. Inclusive na Igreja Católica, isso é uma verdade. Eu pratico o catolicismo, mas sei que tem muita gente dentro do catolicismo que vive na plena ignorância de uma vida religiosa como se estivesse na Idade Média. Então, gente, nós temos aí, diante desse conceito, se Deus quiser, ou com a graça de Deus, o atributo de que, se Deus quiser, eu vivo uma religião que revela a minha não autonomia como adulto. Uma religião que eu não escolhi ela, que eu fui nela ou por milagre, ou para mudança de vida, ou por algum sufoco, e aí, ou por envolvimento emocional com o líder religioso, mas não por consciência, não por conhecimento histórico daquela religião. Muita gente nem sabe a origem da religião na qual pratica. Isso principalmente no cristianismo. E tem outras religiões também de cunho de matrizes africanas que são maravilhosas, por exemplo, Candomblé, a Umbanda, só que são religiões que também muita gente pratica sem saber a origem, que começam assim a fazer ações também fora do que é a essência. E todas as boas religiões do planeta, a essência delas, o fio de ouro condutor, é o amor, porque a partir da prática do amor, você vive a religião que busca estar com a graça de Deus e não seguindo o que Deus quer ou não quer. Porque o que Deus tinha que fazer por nós, isso é uma verdade, Ele já fez, Ele nos deu uma diferença em relação a todos os outros animais. Nós temos a capacidade de pensar, de elaborar, de fazer ciência. Então, uma religião que ela diz que o que está acontecendo é provocação divina, que Deus está mandando,
que a pessoa já tem dia marcado para morrer, né? A questão do destino e atribuindo isso a Deus, então está querendo dizer que para que eu vou fazer vacina? Para que eu vou ter ciências para ter mais vida em plenitude, com mais força, vitalidade? Para quê? No século passado, as pessoas viviam até 45, 50 anos, no máximo 60. Hoje nós estamos vivendo para casa de 76 anos a média do povo brasileiro, que é um país subdesenvolvido, cheio de problemas na área de saúde pública, com alto índice de analfabetismo. Imagine em países mais desenvolvidos, as pessoas estão chegando a 90 anos. Então, Deus poderia ter agido nessa forma ignorante que a gente pensa de Deus. Se a ciência não tivesse evoluído, a gente estaria continuando morrendo, estaríamos tendo a média de vida de sobrevivência no máximo de 60 anos. E hoje eu posso já me projetar a 115. Eu quero viver 115 anos, mas para isso eu estou usando a ciência da educação física, a ciência da nutrição, a ciência da psicologia, que eu também faço análise, analiso as pessoas e faço análise para mim. Então, com a graça de Deus, eu procuro vitalizar aquilo que Deus me deu, que é a vida. E dentro da prática de uma religião de base cristã, eu vou viver então a prática do amor, de fazer para o outro aquilo que eu quero que seja feito para mim, e não destruir o outro. E respeito as diferenças, por isso que a questão da prática democrática, de respeitar quem é de esquerda, quem é de direita, quem pensa como X, como Y, e não ficar pegando numa religião que se fundamenta em seguir líderes messiânicos com promessas, né, messiânicas. Olha a atual presidência da República, que foi eleita na base de apoio religioso, fundamentalismo puro, né? A ponto que até neste momento presente o presidente da República está dizendo que vamos trabalhar, gente, vamos para a rua. E as pessoas vão para a rua e adquirem o coronavírus, lógico. Né? Então, se Deus quiser, a gente tem uma posição submissa em relação à vida. Nós nos revelamos imaturos e sem a capacidade de pensar. Com a graça de Deus, eu reconheço tudo aquilo que eu já ganhei de Deus e vou fazer isso benefício. Dentro de uma prática religiosa cristã, então eu tenho que transformar isso na prática do amor, na construção da sociedade do amor, respeitando a todos e construindo relações favoráveis à vida. Então, nesse tempo de quarentena, ao invés de dizer que se Deus quiser o vírus vai passar, eu prefiro entender assim, que com a graça de Deus vamos nos unir e fazer junto com a ciência e junto com a nossa posição de cidadãos, fazer acontecer a saída desta fase da pandemia. Nós vamos vencer pela união de todos, e não porque Deus quer ou não quer, mas sim com a graça de Deus, se você precisa ter a prática religiosa. Senão, dessa forma, a gente fica numa relação submissa, subalterna, e isso interfere muito no nosso tipo de comportamento como pessoas. Geralmente, se Deus quiser, nós nos tornamos depressivos, porque tudo que a gente está vendo é mazela de Deus. Nossa, esse Deus que eu sigo faz tudo isso de ruim. Com a graça de Deus, ao contrário. Eu me elevo, pego a força de Deus e vou seguir essa força para descobrir caminhos de superação. Um abraço para você e boa semana, e que esse tema possa fazer você ajudar você a mudar de posicionamento em relação a esta questão da sua espiritualidade. Siga bem e em paz com a graça de Deus, que Ele já quer. Ele quer o seu bem. Um abraço.